Olá, venho novamente hoje para partilhar convosco uma breve reflexão sobre o Dia de África. Tal como alguns certamente saberão, celebra-se hoje em todo o continente africano o Dia de África. Foi precisamente no dia 25 de maio de 1963 que os líderes africanos reuniram-se em Addis Abeba e fundaram a Organização da Unidade Africana, conhecida hoje como Unidade Africana, razão pela qual está-se a celebrar em todo o continente africano o Dia de África. Vou procurar fazer convosco um diagnóstico apurado daquilo que tem sido a realidade da África ao longo destes anos, décadas e séculos. Resumo a história moderna de África em 5 grandes fases cruciais e determinantes. Desde logo o que tem a ver com a penetração europeia no seu interior, a escravatura, o comércio triangular ou tráfico negreiro, a divisão arbitrária do continente africano e, por fim, a autodeterminação que se traduziu na emancipação dos países africanos. Mas a par de todas estas situações, a par de todas essas violações, a par dessas flagrantes violações dos direitos humanos e da não aceitação dos africanos como sendo pessoas, como sendo agentes que deveriam beneficiar daquilo que podemos considerar direitos humanos, surgiu-se os grandes pan-africanistas que procuraram reivindicar os ideais nobres para o continente. E por todos estes grandes pan-africanistas, e passo a enumerar Francisco Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Félix Houphouët-Boigny, Oldo Dada, Jomo Kenyatta, Kenneth Kaunda, Leopold Sédar Senghor, Aboud Bourguiba, Julius Nyerere e tantos outros pan-africanistas que procuraram, enfim, lutar para devolver a dignidade, a emancipação aos povos africanos. Foi com esta luta, esta garra, a África nos anos 50 conseguiu, enfim, libertar-se, ou pelo menos parte significativa dos países africanos tomaram as suas independências. Foi este movimento pan-africanista também que acabou por influenciar a nossa lusofonia, nomeadamente Amílcar Lopes Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e tantos outros, fazendo com que houve luta e esta luta resultou na emancipação, na autodeterminação dos povos africanos. Mas depois dessa fase dolorosa da escravatura, que se vai traduzindo em muitas outras realidades que eu invoquei, nós agora passamos por uma fase de autodeterminação. Esta de autodeterminação dos povos africanos, na primeira fase, funcionou. Funcionou porque houve uma convergência, houve uma determinação dos próprios africanos para expulsarem os colonialistas, para expulsarem os europeus ali, para poderem pensar pelas suas próprias cabeças e dar seguimento ao seu próprio destino. Nesta primeira fase funcionou porque a África conseguiu libertar. Só que a segunda fase, que é a fase de fazer avançar a África, que nós começamos a assistir vários entraves. Porque aqueles que depois seguiram, tomaram o rumo do continente, não fizeram valer aquilo que era o ideal defendido inicialmente na gênese do pan-africanismo. Aliás, hoje em dia, basta nós vermos, não existe qualquer tipo de pan-africanismo, essa ideia esvaneceu-se. Enfim, veio outros, nomeadamente da francofonia, conhecida como a negritude, e depois também aquilo, enfim, não triunfou, e falou-se também da africanidade, esta ideia da africanidade também não triunfou, e tantas outras filosofias, ideias que se vem veiculando que não triunfou. Porquê? Porque os líderes africanos, aqueles que estão sob o destino do continente, não estão preparados. Não estão preparados para a governação e muito menos aquilo que podemos considerar a democracia, os ideais da democracia, porque nós sabemos que o desenvolvimento inevitavelmente também está associado de alguma certa forma com o ideal da própria democracia. Aliás, o mundo que nós vivemos, quando nós damos primazia à democracia, temos, enfim, um meio caminho andado para triunfar. Razão pela qual a África começou a retroceder, porque depois imperou-se um domínio também de autoritarismo dos próprios líderes africanos, que não estavam comprometidos com a democracia, fazendo com que, enfim, se emanasse o caos, tal como nós estamos a assistir, corrupção galopante, a mortalidade materno-infantil resultante da má política da governação da coisa pública e o atraso abismal
da África, que se vai desdobrando-se com, enfim, as práticas da mutilação genital feminina e também com o fanatismo religioso, mais especificamente o fanatismo islâmico, a má nutrição, a fome, a ignorância, a miséria, enfim, tudo aquilo que podemos considerar as calamidades públicas acabou por receber abrigo no continente africano. Por causa dessa situação que eu estava a mencionar, por falta de transparência governativa, por falta da preparação daqueles que estão diante dos destinos do continente, por falta de não compromisso com a democracia, com falta de uma agenda clara de desenvolvimento, isso fez com que a África retrocedeu e ficou minado a miséria, a guerra, a corrupção, a fome e outras situações gritantes que nos envergonham a todos nós, a todos os africanos, a todos aqueles que, enfim, que gostam e zelam pela África. Hoje em dia, se nós formos ver a unidade africana, praticamente não funciona. Essa organização tornou-se obsoleta, tal como muitas outras organizações africanas, que, enfim, que não têm qualquer tipo de agenda do desenvolvimento. A África não se sabe qual é a sua política de desenvolvimento. Então, propriamente, aquilo que podemos considerar a geopolítica ou a geoestratégia internacional. A África é um continente nulo a todos os níveis. É um continente dependente a todos os níveis. É um continente onde reina a anarquia, onde reina, enfim, a miséria, a fome. Aliás, basta nós vermos a forma como tem havido êxodo da classe jovem e também da elite intelectual que saem da África porque não há um plano estratégico para fazê-la desenvolver. Tanto para aqueles que são intelectuais como aqueles, enfim, que também foram vedados a possibilidade de estudar, estão a sair do continente. E nós vemos alguns até exporem situações de alto risco para poderem atravessar o Mediterrâneo. Por isso, esta é a realidade africana. Mas para superar esta realidade, nós temos que voltar novamente no Gênesis, porque nós sabemos que para a África libertar eram homens preparados, homens que tinham formação, que tinham estudo, e com base nesse esclarecimento, nesta luz da ciência, eles, enfim, puseram um plano à marcha e conseguiram libertar a África. Hoje em dia nós estamos numa segunda fase, a fase que é para libertar a África da ignorância, libertar a África da fome, libertar a África da corrupção, libertar a África da má governação, libertar a África do autoritarismo. E isto passa desde logo com educação. Educação por quê? Para, enfim, tornar o africano mais esclarecido, mais livre e mais independente. Nós sabemos que é só a educação que revoluciona tudo. Quanto mais nós temos a educação, quanto mais nós apostamos na educação, nós vamos ver que vamos ter menos situações de mutilação genital feminina, menos situações de fanatismo religioso, menos situações de corrupção, menos situações de má governação, menos situação da mortalidade, tanto materno-infantil como da generalidade da própria população. É só a educação que nos pode salvar. É só a educação que pode nos dar a dignidade, pode nos dar a liberdade necessária, pode nos ajudar a autodeterminar. E isso passa, como eu disse, a educação, a apostar seriamente. Mas não é de uma forma de argumentação, de falácia ou de retórica infundada. Não. Tem que apostar seriamente. Porque quanto mais nós temos pessoas esclarecidas, nós também vamos ser mais exigentes com aqueles que nos governam, vamos procurar ser mais, cobrar mais aqueles que estão no poder. Mas o que nós vemos não é isso que nós assistimos, porque a África ainda, as pessoas votam por afinidades étnicas, por afinidades religiosas e por outras afinidades que só demonstra e põe a ignorância. Por isso, é só por aí. Mas nós sabemos que só por educação também não chega. É preciso, acima de tudo, embora já ajuda muito, um trampolim de um compromisso sério daqueles que estão à frente para melhorar as condições da África, que tem a ver com o próprio nacionalismo do africano, usando essa expressão. Nós vemos que não há esse nacionalismo, não há uma concertação dos próprios líderes africanos para fazer frente, para pôr política executiva para dinamizar a África. Não há. Desde logo, nós quando vemos aquilo que é o interesse da África do Norte, não tem nada a ver com a África subsaariana e muito menos
com, enfim, a perspectiva da própria África Ocidental. Ou seja, não há unidade. E, embora se fale de unidade, mas não há unidade. E isto também tem que ser um dos compromissos, de haver unidade e lutar por o mesmo objetivo. Só assim nós poderemos ajudar a África, podemos libertar a África do aprisionamento, das calamidades, da ignominia que ainda é votada. Para todos os efeitos, apesar de todos estes avanços e recuos, para terminar, 25 de maio nunca poderá ser esquecida no nosso continente, porque aboliu-se a marginalização, a escravatura, que outrora marcaram profundamente a vida de milhões e milhões dos africanos. Graças a Deus, por causa dessa libertação da África, vivemos lutando para construir. Que Deus nos abençoe e até a próxima ocasião.